Conversa com quem tem o que dizer de bom sempre aqui, ao Diálogo Nutritivo. E aí, você tá bem com a sua cara? Você tá tudo bem aí? As pessoas percebem você do jeito que você quer ser percebido? Como é que é isso? A gente já ouviu falar de marca pessoal? É, marca pessoal. Você tem um nome, né? As pessoas se conhecem pelo nome. Mas você é filha de quem? Você veio de onde? Trabalha em que empresa? O que você faz? Tem um tal de personal brand. Eu estou trazendo um especialista aqui na área de comunicação, na área de marketing, na área de relacionamento, que trata disso aí do ponto de vista dos negócios. Já que você é uma empresa, você é seu negócio, tem que pensar que valor é esse que você transfere. Eu estou aqui com o Ricardo Dal Bosco, especialista em personal branding. Feliz dia novo, Ricardo. Poxa, Irineu, obrigado pelo convite. Um prazer compartilhar aqui conhecimento para que de alguma maneira os nossos ouvintes possam expandir, né, a consciência para tomar melhores decisões. Eu costumo dizer, fazendo até uma analogia ao mito da caverna de Platão, né, a alegoria do mito da caverna de Platão, que inclusive minha obra está baseada dentro desse eixo, é fazer com que os nossos ouvintes rompam as suas algemas e encontrem a sua luz. Né? Ou seja, o aumento da consciência para tomarem decisões mais assertivas em suas carreiras. Pois é, você já foi para Platão, então eu vou começar por aí, né? Tem o discurso da retórica, começa, você vai ser percebido ou acreditado a partir da reputação. Então, começa por aí, né? Começa com o ethos, né? Começa com o valor que você tem, pelo seu histórico, pelo que você é. Como é que a reputação entra nesse negócio da máquina, da marca pessoal? Porque tem gente que fala assim, a pessoa fez uma imagem errada de mim. É? Assim como na caverna, as pessoas tinham uma imagem em função da sombra, né? Então, a reputação, ela está muito alicerçada num tópico chamado percepção. Então, seja a reputação, seja a autoridade moral, o que nós vemos hoje em dia é o seguinte hiato, Irineu. O que as pessoas elas acham que são e do outro extremo, na outra montanha, o que elas realmente são. Quanto maior este hiato, quanto maior este vale da morte, como eu costumo dizer aqui no meio, entre quem elas são e quem elas acham que são, mais desconexas estão as atitudes delas perante, né, a sua própria carreira e, consequentemente, com efeitos na vida. E quanto mais a gente aproxima este hiato para virar um ditongo, como eu costumo aqui fazer uma analogia, a gente começa a sentir no começo até uma astringência, algo que incomoda, mas a gente começa a encontrar o nosso tal do eu, né, que fez tanto sucesso nas mídias nos últimos 15 anos. Encontre o seu eu, seja a sua melhor versão, né, saia para o que você veio neste mundo. Então, quando a gente consegue fazer essa aproximação e transformar isso num ser você começa a encontrar uma paz interna para aplicar de uma maneira mais consciente, mais estratégica, as suas ações no mercado de trabalho. Pois é, então, olha, independentemente de ser do mercado de trabalho, como você se relaciona com o mundo, ele falou uma palavrinha chamada aproximação. Ó, também continuamos no Platão aqui, você vê, nem chegamos nesse mundo complexo moderno. Olha, você é o que é, sei lá o que você é, né? Enfim, tem uma natureza aí. Você é o que você pensa que é, que ele falou, e o que os outros pensam que você é, porque é a percepção. Ele falou da aproximação, porque de qualquer maneira você está sendo. Você é um pouco disso tudo e um pouco mais ainda. Tem outras personas que são vistas. E como é que você pensa isso? É um trabalho muito difícil hoje, né, Dal Bosco? Porque além da gente se relacionar nos nossos elos fortes, as pessoas que conhecem o nosso histórico, que tem uma tolerância, não. O Irineu é meio bagunçado assim, mas ele é legal, ele é ético, ele é correto e tal. Mas a pessoa que não está no meu elo forte, que não conhece a minha desorganização, sei lá o quê, ela vai ter uma má impressão minha, uma vez que eu estou me comunicando pelas redes sociais, preciso falar com um cliente do Mato Grosso, outro da Flórida. Como é que eu me apresento, como é que eu expresso esse conjunto de valores que eu tenho na minha pessoa, para que a pessoa tenha uma boa impressão e queira estar comigo para namorar, queira estar comigo para fazer um negócio, queira me contratar. Quais são as técnicas que eu tenho que ter para criar esse ser que eu sou de uma maneira exposta,
controlada também, né? Muito bom, Irineu, porque como um profissional que trabalha dentro da área de branding, especificamente personal branding, eu penso de uma maneira um tanto distinta do que muitos colegas acabam pregando no mercado. Muita gente acaba vindo naquela, resolva-se antes, no sentido de para entender quem você é, para depois entender de que maneira você pode levar isso para o mundo. Eu acredito num sentido um tanto diferente. Qual é a porra do problema que eu quero resolver? Qual é a dor, o desafio, a aflição, a agonia que meu público-alvo tem? E a partir da dor que esse público-alvo tem, né, com suas objeções, né, com suas travas, suas crenças limitantes, com seus bloqueios, eu entendendo muito bem o outro, eu entendo de uma maneira genuína, aí sim autêntica, como eu posso levar, né, o meu eu para solucionar aquele problema. Porque, de alguma maneira, sendo um produto ou um serviço ou a sua imagem, a todo momento percepção é venda. É venda. Você se vende para o seu esposo ou esposa. Você se vende a todo momento para um cliente. Você se vende para alguém que você está alugando um imóvel. Né? Você a todo momento está convencendo uma outra pessoa com relação a isso. Então, quem diz que não é vendedor já está aí um primeiro erro. Então, como é que eu começo dentro dessa jornada? Eu tentando entender, né, qual é a chama que me move com relação a algum problema que existe na sociedade que eu quero resolver. E a partir desse problema, eu vou descobrir o meu oceano azul, eu vou descobrir a minha própria verdade, eu vou descobrir, inclusive, onde é meu ponto forte e o que eu me sinto confortável dentro disso. Então, esse é o senso da própria adaptabilidade, ou seja, como é que eu me moldo para socialmente eu conseguir sobreviver e depois sim, né, quiçá, indo em direção ao topo da pirâmide de Maslow, né, indo em busca ao meu eu, né, o meu bem-estar, né, e a minha sintonia comigo mesmo. Ou seja, pensar primeiro no outro ao invés do que eu quero que os outros me entendam é um bom exercício para a gente atingi-las de uma maneira positiva e vender mais. O que nas nossas gerações, né, e aqui eu cito baby boomers, X e Y, nós não aprendemos, Irineu. As gerações que vieram ali até, os nascidos até por volta aí de 96, 97, que, né, são essas três gerações, as três gerações vivas, né? Então, baby boomer lá de 45 a 61, depois X, 62 a 81, depois Y, que são os milênios, de 82 até 96, 97, essas três gerações, nós aqui, inclusive nós dois, a gente não foi educado a ser percebido no mercado. A gente sempre foi doutrinado a ser propriedade de alguém, né? A declinar do seu próprio sonho para realizar o sonho de alguém. E quando você não se entende como, né, alguém que pode buscar a sua própria luz, você depende de um governo para que você seja feliz, você depende de um chefe para que você, de alguma maneira, realize os seus sonhos, os seus desejos, você começa a ser um coadjuvante dentro da sua própria vida. E até onde eu sei, a gente só tem essa, porque eu nunca encontrei alguém que morreu e voltou para me contar como é que é do outro lado. Então, o que tem que dar, eu dou agora, né? O que eu tenho que me esforçar, eu me esforço agora, pela vida que eu tenho certeza que é a do agora. Por que eu faço essa provocação? Porque muita gente acaba acreditando num futuro onde a sua percepção será melhorada, como se as terceirizações de responsabilidades, ou seja, o que há em volta, tenham que mudar para você mudar, e não um processo de dentro para fora. Então, eu sou um cara que olha de uma maneira mais holística no sentido de o que está acontecendo fora de problema que eu consigo resolver e agora, por meio do que eu faço de melhor, pelas minhas capacidades, sejam técnicas ou comportamentais, hard, soft skill, eu consigo transformá-las numa percepção para aquele público-alvo que eu quero atingir. Porque não adianta ser percebido por ser. Você vai ser percebido por, que nem Platão, né? O próprio mito diz isso, olha a percepção. O cara que foi buscar a luz voltou para os outros dois, né? E ele achava que ia ser percebido como um salvador da pátria, né? Ou da vida, ou da consciência. E os outros dois cagaram para ele, porque era uma realidade que eles não viviam e muito menos acreditavam. Porque eles não tinham se libertado das suas algemas, das suas amarras na vida. E assim somos. Então eu gosto de fazer esse exercício, essa mão de via dupla, onde
olhando para fora e olhando para dentro. O ponto de encontro, o break-even, esse ponto de equilíbrio, que será um ponto de inflexão na vida, quando a gente encontra, as coisas começam a mudar. Enfim, quer dizer, a marca pessoal, então eu não posso inventar do nada, porque se ela não tiver aderência, se não tiver uma correspondência, se ela não tiver baseada no outro, aí a gente volta para a raiz da psicologia, da filosofia, que a gente elabora quem a gente é a partir da percepção do outro, da necessidade aí, se a gente vai para o mercado do outro, do pertencimento, se eu estou coerente com aquele movimento, com aquele público, com aquele perfil. E aí então eu imaginando que eu quero ter uma utilidade, eu quero ter um papel, eu quero ter um lugar nesse grupo, um propósito, aí eu desenho, né, o meu modo de agir, o meu modo de me comportar de um jeito profundo, que a gente está falando do branding, que é normal que a gente se vista com uma roupa de festa, que a gente use um fraque, né, de acordo com o evento. Então você está correspondendo ao que aquele evento pede, por isso que vai todo mundo de longo no casamento, na formatura. Então não precisa nem combinar. Então você está querendo se associar àquele grupo. Agora, quando a gente está falando de valor, de uma sociedade de tantos grupos, de tantos nichos, de tantas tribos, a gente precisa então reconhecer a tribo que a gente está e ser coerente com essa tribo para ter percepção de valor e de papel nesse lugar. Se eu não fizer isso pensando, não adianta eu chegar lá e impor que eu sou um gênio, que eu sei tocar a melhor música, que eu sou o gênio do marketing, que eu sou o cara das vendas, porque eu estou totalmente fora da linguagem daquela organização ou daquele grupo. É isso? Muito bom, meu caro, porque hoje em dia existe a própria falácia da autenticidade, né? A autenticidade virou a palavra da moda, é tema de masterclass, de livro, de cursos online e lá vai. Ela existe, ok? Mas o que é ser autêntico se você de alguma maneira está limitado por não só pressões sociais, mas por regras sociais? Então vamos dizer o seguinte, não, Dalmoço, mas eu sou autêntico. Na rede social eu só falo o que eu penso, dane-se quem quiser ouvir. Eu vou falar o que eu penso. Eu falo, você é autêntico? Sou autêntico, Dalmoço. Ok, você segue as regras do seu país? Sigo, dentro do possível eu sigo. Eu falei, pois é, se você de alguma maneira tem que respeitar uma lei, de que maneira é ser autêntico, mesmo que você não concorde com ela, Irineu? No nosso país nós somos cheios delas, né? Eu sou louco para infringir um monte de lei. Eu sou louco para ser o arquétipo do fora da lei, inclusive, né? Em várias coisas. Mas não dá, porque o pepino que eu vou arrumar para a vida é maior do que o benefício, por vezes, daquela infração. Então, onde eu sou autêntico dentro disso? As pessoas falam também, não, porque eu estou nem aí para algoritmo de rede social. Eu vou ser autêntico. Você vai se danar, né, dentro desse espaço. A autenticidade, ao invés de virar uma coisa positiva e as pessoas saberem aproveitá-la de uma maneira positiva, está virando uma toxicidade dentro da carreira e da vida delas. Porque a questão, e você é um comunicador nato e um dos melhores do país, na minha opinião, e aqui a gente vem. A autenticidade está ferrando, inclusive, com a parte de comunicação delas. E a comunicação não só no falar, mas como ela vai se portar, se trajar, se comportar nos ambientes sociais em que ela está inserida. Ou então que viva como um ermitão no fundo de um oceano, ou então no meio de uma mata. Porque como é que você... não, porque eu vou naquele casamento que é exigido ali, que é outra coisa ridícula, né? Aquele esporte chique, né? O esporte chique, eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Chique para quem, né? Chique para quem, né? O esporte chique, eu não consigo entender essas coisas. Como é que é esporte chique? Para mim uma coisa não fecha a outra. Quer dizer que eu vou de tênis e gravata. Até por isso que agora está na moda, as pessoas vão de tênis e gravata, né? Isso, vão de paletó da, sei lá, da Versace, né? E um tênis da... porque eu sou autêntico, eu só vou de... Olha que eu sou o cara que usa muito camiseta preta, calça preta, né? É porque todo mundo está lá, obrigatório ir de roupa social. E o cara, não, eu vou de camiseta porque eu sou autêntico neste ambiente. Eu falei assim, não, você está sendo um idiota, está sendo um ridículo, né? Ou seja, de alguma maneira está desrespeitando de alguma maneira quem lhe convidou ou quem está, né? Então é melhor não ir, porque se de alguma maneira você está de alguma maneira querendo infringir aquilo. Então, a autenticidade hoje em dia
está virando uma toxina para muitos, está virando um atestado também de idiotice para muitos, na minha visão. Então, Isso. o ser autêntico, hoje em dia, que é um grande desafio, é eu ser original, eu ser singular, dentro do que é possível eu fazer socialmente, né? Socialmente, Isso. para talvez não é nem pedir aprovação, mas para não ofender ou não desagradar pessoas que de alguma maneira eu quero bem. Se o Irineu me convida para um ciclo de mentores junto com ele, para um determinado exercício, ele é o líder, né, daquele programa de formação, e tem determinadas regras que são estabelecidas antes do jogo começar, e se eu aceito começar esse jogo, o mínimo que eu posso fazer é tentar, dentro da minha singularidade, me adaptar às regras que o Irineu estabeleceu. Pô, e isso é uma forma de inteligência. E isso é uma forma de ser sábio perante coisas que eu consigo controlar e que eu não consigo controlar. O estoicismo está aqui, né? O estoicismo ele tem que ser buscado para discutir a tal da autenticidade que tanto se endeusa hoje em dia. Então, hoje existe uma falácia por dentro deste termo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se por vezes ela não bem aplicada, pode nos distanciar dos nossos objetivos finais. Então, vou forçar isso para que ninguém entenda que a gente está falando aqui, que você tem que abandonar a sua autenticidade, a sua singularidade, a sua Muito bom. liberdade para fazer parte de um grupo, porque isso também cria um outro tipo de toxicidade, porque você não vai ser aceito num lugar onde os seus valores não correspondem com aquele lugar, só por causa do seu paletó, só por causa do seu bamba que você usa, né, para dar uma de blazer. Você continua sendo singular, você continua sendo autêntico. O branding, pelo que eu estou entendendo, Dalbosco, é um conjunto de valores que corresponde ao meu lugar, ao lugar onde eu estou, ao ambiente, porque esses valores eles têm uma adesão, vamos dizer assim, são comuns. A gente tem uma sociedade normativa, então a gente corresponde. Mas a gente tem outros grupos de moralidade que criam outros grupos, porque a sociedade normativa a gente sabe que ela está cheia de defeitos e contradições, como as leis que você citou. Agora é o seguinte, como dizia o Nietzsche e o Gabriel o Pensador, seja sempre o mesmo, mas não seja o mesmo, né? Quer dizer, tem aí, quer dizer, é importante essa singularidade, é importante essa autenticidade, é importante você forçar os limites, desde que você não quebre as regras de valor, de correspondência que só se encontra no outro ou no grupo. Seja no seu negócio, né? Porque você está num setor, aquele setor tem aqueles códigos, aqueles protocolos. Então não é de uma hora para outra que você vira a mesa, ainda que alguma coisa te contrarie, né? Se você vai para uma igreja, não adianta você querer mudar o dogma daquela igreja, achar que aquilo que você tem na sua cabeça, que mais lindo que seja, mais revolucionário que seja e bom que seja, você não pode entrar na igreja dos outros e querer virar mesmo que existe um dogma, que é a maneira que eles organizaram as leis ali dentro. E ali eles estão coerentes, né? Estão correspondendo a isso. Então, para eu montar o meu brand, mesmo pessoal, depois a gente fala das empresas, que aí é o conjunto, né? Que aí, aí é como se fosse a igreja, né? Para eu montar o meu branding pessoal, eu quero saber quem que eu quero perto de mim, é isso? Ou do lado de quem que eu quero estar. Muito bom, porque fazer até um resgate à sua fala agora, Irineu, as pessoas, ainda retornando à autenticidade, elas querem construir um branding que, de alguma maneira, aquilo as diferencia dos iguais, do padrão, né? E por isso que você criou o branding, né? Para que você seja um ponto fora da sua curva mediana de quem está atingindo o mesmo público. Então, eu costumo dizer, a gente, com o nosso personal branding, a gente quer a cada vez mais nos distanciar do perfil meridiano, né? Mistura de merda com mediano. Então, se dá aquele padrão lá, o perfil médio, eu não quero conviver, né? Então, Sim. eu crio o meu branding para me distanciar, ser um outlier, aquele ponto na estatística fora da curva, tá? E ser reconhecido como tal para que as pessoas comprem ou me aprovem, ela vai.
E aí as pessoas caem nessa falácia da autenticidade. E aí você citava a igreja, você estava, né, o outro ambiente social, outra rede social chamada empresa, tudo isso são redes sociais, só não são digitais, né? Grande parte, mas são redes sociais. Só que as pessoas se esquecem que, se você quer ser autêntico mesmo, numa exclusividade, numa singularidade, cria a sua própria comunidade. Seja um Osho da vida, né? Ou seja, seja o seu próprio Jesus, crie a sua própria comunidade com o mesmo senso e aplique as suas regras. Agora, se assim não é, ou se isso vai dar muito trabalho e você não está a fim de querer pagar o preço, não encha o saco de outras pessoas que queiram ir para um caminho diferente do seu. Então as pessoas dizem que querem ser autênticas, mas elas não respeitam a decisão do outro que não quer aquilo. E eles não respeitam a opinião e a decisão das pessoas que querem viver com relação aos preceitos, né, e a matrix, vamos dizer assim, que já existe. Então, quando a gente começa a olhar, né, as próprias projeções pessoais, para as pessoas se libertarem e alcançarem o seu máximo ou seu superpotencial, né, olhando também de fora para dentro e de dentro para fora, isso acaba criando uma inquietude em algumas pessoas que decidiram pagar o preço dessa trajetória. Então, em resumo, o personal branding, ele é sim uma forma de libertação para que você cada vez mais tenha a independência de algumas escolhas. Mas, como você falava ainda há pouco, citava Nietzsche, né, e entre outros autores, eu trago aqui a própria questão do Kant com a liberdade. Muitas pessoas, não, eu quero ser autêntico para eu ter liberdade. Mas olha o que Kant já dizia. Não, peraí, para ter liberdade não é fazer o que você quer. Em primeiro momento é fazer o que você não quer. E isso as pessoas não entendem. Porque fazer o que não quer é sair do perfil meridiano, é passar a lombada que muitos não querem, para que em frente você tenha a capacidade, daí sim, de ter a independência de escolher o que quer. Mas no primeiro momento, jamais ter liberdade é fazer o que quer. Né? Claro, num segundo momento, como eu cheguei hoje na minha marca, ensino vários mentorados, né, ensino vários mentorados hoje em dia, é que eles conquistem as suas liberdades para terem liberdade financeira, né, não ter apenas um CNPJ limitando quanto elas vão ganhar, liberdade de tempo, escolhendo quando querem trabalhar, liberdade geográfica, escolhendo onde querem trabalhar. Poxa, a tríade que eu considero uma profissão de sucesso. Hoje em dia, até essa tríade não é mais a riqueza absoluta. Okay? Mas antes disso, você tem que passar com algo, né? E você tem que entender o sinônimo de liberdade de uma maneira muito diferente. Marcas pessoais de sucesso são as pessoas que quiseram pagar o preço e entenderam que liberdade, num primeiro momento, estava longe de ser o 100% autêntico e, de alguma maneira, escolher apenas o que se queria fazer. Pois é, então, olha, você tem autonomia, tem o livre-arbítrio, tem a escolha de ser você, sempre você, assinar embaixo. Enfim, aí os seus resultados, o que você quer nesse complexo mundo do trabalho e das relações de uma maneira geral, vai depender desses sinais que você emite, que as pessoas vão te aceitar, vão querer você por perto em função desses valores, vão acatar o seu discurso a partir disso que você emite, disso que você faz, disso que você... Enfim, disso que representa você no mundo. Mas deixa eu falar aqui agora, senão a gente fica falando o tempo todo, que esse é um assunto muito legal, porque ele abarca aí todas as ciências, citamos aqui a psicologia, a filosofia, a história, quer dizer, o homem está em constante construção, e a gente não é uma construção individual somente, a gente é uma construção com o outro, uma construção social, uma construção coletiva. Por isso que a civilização erra e acerta junto. Quando a gente pega o Forrest Gump, né, que tem várias analogias que tem daquele filme, a gente que está vivendo esse tempo está assinando as maravilhas que estão sendo construídas nesse tempo e todas as tragédias que a gente está vendo, da mínima, né, até a climática, como a gente também está construindo as novas saídas para a ciência, as novas soluções. Então a gente é autor. Então você vê aquele cara que parece que é inabilitado, mas ele está vivendo esse tempo, ele tá participando da construção disso, com o seu envolvimento.
Você acabou de lançar um livro, um outro livro, né? Tratando desse tema. Você já fez um livro também setorial, que é o branding dentro da área de saúde. Você já fez isso, porque pega um grupo e fala assim, ó, como é que é o branding aqui, como é que são os valores. Agora, você acabou de lançar esse livro. Mostra a capa de novo aí, o livro sobre esse assunto que a gente está falando. Do Invisível ao Inesquecível, editora Gente, prefácio do grande Oscar Schmidt. Como Velho. construir uma marca pessoal de sucesso, ser admirado pelo mercado e transformar a sua carreira. Pois é, eu já imagino você que, como eu, né, tem uma estatura mediana. Às vezes que eu estive com o Oscar também, que ele botava o cotovelo na minha cabeça. Parecia aquele filme, né, do Schwarzenegger eu esqueci aquele ator, que é bem menor do que nós dois, né? Danny DeVito, eu acho que é. Danny DeVito. O Danny DeVito é gordinho e menor que a gente ainda. Mas enfim, uma união boa, hein? O Oscarzão. Conta pra gente do livro, o que você traz nesse livro e fala também da sua atividade como palestrante, como consultor, como é que está sendo a sua vida agora, que você está com esse foco muito bacana e muito importante pra gente. Muito bacana, meu caro, porque o Oscar ele vem numa hora ótima, pré-Olimpíadas, né? Então tem uma conexão também aí. E o Oscar, eu costumo dizer, ame ou odeie, né? Mas ninguém pode negar que é uma pessoa inesquecível. E aí que tá. Quem muda o mundo, se você for perceber, são pessoas inesquecíveis. Quem de alguma maneira gera valor, causa um ponto de inflexão na Terra, são pessoas que se tornaram inesquecíveis. São pessoas que saíram do anonimato, saíram da sua caverna, voltamos a Platão, né? Ou seja, saíram do seu escritório, saíram da sua casa, saíram do conforto do seu sofá e decidiram ser protagonistas da própria vida. Resolveram ser CEOs da sua própria carreira. Então, o livro, ele traz este estímulo, essa provocação, e começa, inclusive, né, dentro de um pensamento estoico, o primeiro capítulo já é sobre a finitude da vida, no sentido de, não sei quantos anos você tem ainda, mas eu acho que está na hora de correr, né, porque talvez não vai dar tempo, E marca pessoal não pode ser algo que eu vou deixar para me preocupar no final da minha vida, porque também ninguém aqui sabe quando será, ou seja, não tem como eu, de alguma maneira, querer construir um legado só pensando no futuro, só pensando no lá em frente eu farei algo para transformar a rua com o meu nome ou um ginásio de esportes do meu município também com o meu nome. Foda-se o nome daquela rua e foda-se o nome daquele estádio com o meu nome, né? Eu já morri, aí para mim não adianta mais muita coisa. Eu quero transformar no agora, Irineu. E esse livro ele é uma porrada no estômago, ele é o mais ácido. Até foi muito bacana que eu ouvi esses dias, pessoas que começaram já a devorar aí nessa semana, relacionando, poxa, você tem um perfil de fala mais astringente, mais porrada, como um Clóvis de Barros, né? Mais provocativo, até do que comparado quando a gente vê a palestra do Karnal, do Cortella. O Clóvis já é um cara mais pega para capar. Né? Faca na caveira. Faca na caveira, vem dando aquela voadora. E esse livro, ele é uma voadora em muitas vidas, em muitas carreiras, em pessoas que têm um grande potencial, mas de alguma maneira estão travadas para alcançarem o seu super potencial. E muitas vezes, Irineu, isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vê as pessoas pé da vida com um profissional que tem menos experiência que ela, menos certificações, menos cursos, né, do que ela, mas estão conseguindo mais dinheiro, ou uma maior relevância, ou pessoas se sentindo mais realizadas. E muitas vezes essas pessoas estão mais até realizadas ou conquistando muito mais coisas do que você, são pessoas que, de alguma maneira, tomaram a decisão de serem percebidas, ou seja, saíram do invisível para o inesquecível. Dom Bosco, mas não podia ser. Hoje, agora de manhã eu dava uma mentoria para a turma do Carlos Wieser, e aí eu até fazia esse teatro, né? Falar assim, não, Dom Bosco, mas eu fico indignado porque essa pessoa ela não tem os cursos que eu tenho. Ela não tem Harvard, não tem Oxford, não tem Yale em Princeton, né? Eu tenho. Então, de alguma maneira, o resto que tem que beijar a minha mão. O resto, de alguma maneira, tem que se inclinar. Beleza, isso era 30 anos. Funcionava assim. Onde você se formou?
Agora, eu não sei se as pessoas se tocaram, mas faz 10 anos que não tem um RH, um headhunter, e pergunta onde é que você se formou. Não tem um cliente que mais pergunta de onde é que você veio. Né? Ou seja, a percepção é um novo jogo. Não adianta só ter hard skill e soft skill. Se você não tiver um terceiro eixo que aguenta a sua cadeira. Né? E o terceiro eixo é ser percebido pelo mercado. Porque há 15, 20, 30 anos, ter um currículo vasto é o que lhe colocava num emprego, num estágio, num posicionamento até social. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso não muda mais o jogo para ninguém. O jogo é outro. E as pessoas não se adaptaram dentro disso. E elas continuam perdendo, elas continuam dentro da caverna. E você falava há pouco de Forrest Gump. Eu trago aqui um outro filme hollywoodiano que tem tudo a ver com o mito da caverna de Platão, tem tudo a ver, inclusive, né, com a minha mais nova obra, do Invisível e Inesquecível, que é o Show de Truman, The Truman Show, de 1998, com o grande Jim Carrey. Muitas pessoas que estão agora nos escutando, nos vendo, lembram do filme, mas não se tocaram até hoje. E a minha sugestão, após esse fantástico momento aqui com o Irineu Toledo, que essas pessoas revejam o filme, mas agora com um olhar mais crítico. Porque o que é o Show de Truman? Ele nasce não sabendo a Matrix que estava inserida, ou não conhecendo, não estando consciente, né, com relação àquilo, e a todo momento haviam pessoas que controlavam ele, principalmente o chefão, né, o todo-poderoso, o semideus, vamos dizer assim. E ele vai aumentando a consciência até que ele vê a bolha que ele está inserido. E todos nós estamos num Show de Truman. O Irineu está num, o Dal Bosco está no outro, o nosso ouvinte está no outro. Cada um de nós temos bolsas com limitações de conexões, limitações de pensamentos, limitações de realizações, limitações geográficas. Todos nós vivemos dentro de um Big Brother daquele como a vida real. Até que no final do filme, e onde ele, por várias vezes, ele não avançava porque resgatavam que ele se acidentou no barco com o pai dele e ele perdeu o pai, e aí ele não ia em frente, e ele tentava, e o relacionamento dava certo, e era aquela vida convencional, formatada, que ele estava ensinado há 30, 40 anos. Até que chega um momento lá no final do filme, tem aquela portinha, né? E o que é aquela portinha? A portinha luz, lá da Caverna de Platão. A portinha é o aumento da consciência, é a expansão. E eu sempre digo, Dal Bosco, então onde é que vai o limite da nossa consciência? Não tem limite. Porque cada vez que eu expando a minha consciência, os muros do meu universo vão cada vez mais em frente. Vão mais em frente, vão mais em frente, vão mais em frente. E esse é o barato da vida. Essa porra que torna a vida estimulante, né, para quem quer jogar esse jogo. O jogo da busca pelo conhecimento, o jogo da expansão da consciência. E Show de Truman demonstra isso. E esse livro que eu acabo de lançar, do Invisível e Inesquecível, demonstra isso. Como você pode expandir a sua consciência para se entender como uma marca e, consequentemente, expandir os muros do seu universo para ter uma vida muito mais realizadora. É isso aí. Essa construção da gente se dá com o outro, com o livro, com o filme, com a Bíblia, com o Alcorão, com o Talmud, com o Mahabharata, com o Confúcio, com o Platão, com o Kant, com o Freud, com o Nietzsche. E também com os terríveis. A gente fala dos bonzinhos, mas tem o Hitler, tem o Mussolini, tem o Torquemada, tem o Pilatos, tem os traidores, porque são os elementos positivos e negativos, porque se a gente não tiver esse contraste, você pode criar um branding do lado errado, né? A gente fica sempre falando dos bonitinhos, dos heróis, dos que usaram a virtude para o bem. Então, quando você vai fazer o branding, é por isso que todo o tempo você falou do Platão, porque... E aí a gente falou de reputação, né? Muda o mundo, mudam as ferramentas, mudam os veículos de comunicação, mas o ser humano ele se conecta com o outro em função de confiança, em função de valor. Então, não importa o nicho, né? Como é que aquele grupo estabeleceu os seus códigos de pertencimento e onde você pretende atuar, mas tem alguns valores que são universais e desses não tem como fugir para você construir a tal reputação que vai permitir você transitar em qualquer grupo. E que seja a reputação do lado da luz, né? Que não seja o lado escuro do poder, né, Dal Bosco? Muito bom, porque a perpetuação da humanidade ela só é possível porque
de alguma maneira, a gente decidiu se libertar da escravidão da nossa própria natureza. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu estou aqui com uma estátua de um rinoceronte, né, na minha frente. Ó. Eu morei na África e é um dos bichanos que eu morei por 3 anos na África, é um dos bichos que eu mais gostava de ver, né, por lá. O rinoceronte, ele tem o mesmo comportamento, né, seja a sua vida inteira. Um elefante da mesma maneira, um leopardo, né, uma formiga, um sapo. Okay? O único animal que tem a capacidade de romper essa algema e inventar sarna para se coçar, né, e gerar valor além do que foi programado, do que foram programados os outros animais, somos nós, humanos. Então, se a gente, de alguma maneira, nasceu como tal, como humano, alguém, se existe, se você acredita em um Deus, mas o seu Deus talvez lhe deu esse benefício, esse bônus, né, de brilhar. Porque a gente pode tomar a decisão agora de simplesmente decidir ir para o Alasca, que é completamente ilógico, né, querer ir morar num ambiente como eu já morei, menos 30, menos 40 graus. A gente pode simplesmente, Irineu e Dal Bosco, esta manhã, a gente podia ter decidido ficar dormindo, cada um no seu, né, no seu cafofo, cada um no seu ambiente, cada um resolvendo os problemas da sua vida, em vez de vir aqui compartilhar conhecimento, né, e que a gente não sabe se isso vai agregar para alguém, né? Muito menos se isso vai gerar alguma venda, nem que seja do livro. Vai, certamente. Né? Do livro vai. Mas não sabemos, né, Irineu? É essa provocação que eu faço com relação a algumas consequências. Mas olha que interessante. A gente tem capacidade de se livrar daquela escravidão da própria natureza. A gente inventa coisas diferentes que, de alguma maneira, nos preenchem ou preenchem um outro. E isso é o barato de ser humano. Então, se eu não estou indo em busca frequente da minha excelência operacional eu digo da vida, se eu não estou em busca frequentemente do aumento da minha consciência para me tornar, né, um super-humano, no sentido de, buscar um cara que de informação transforma em conhecimento, conhecimento transforma em sabedoria, para expandir essa luz para quem está à minha volta ou para o meu público-alvo, que eu de alguma maneira quero influenciar, talvez eu não deveria ter nascido humano. Talvez eu estou negligenciando a capacidade que foi me dada para causar esse efeito. E aí eu não admito. Aí eu fico pé da vida. Aí eu fico... Então, Dal Bosco, você fica indignado com quem, de alguma maneira, não alcança o seu máximo potencial, não porque aquela vida daquela pessoa não me interfere, né? Mas eu quero andar e eu construo a minha comunidade para andar com as pessoas que querem, para os pitbulls que querem vir para o pódio, né, para as pessoas que querem realmente serem brilhantes e impactarem várias outras pessoas por meio do seu superpotencial. Isso que é a melhor coisa que você pode fazer todo dia quando você acorda. Eu que estou aqui todo dia às 6 da manhã há séculos no rádio e aqui. A primeira coisa que você acorda, você tem que fazer, a melhor coisa que você tem que fazer no dia é fazer a coisa certa. A segunda melhor coisa que você tem que fazer no dia é fazer a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer quando se acorda é nada. O nada é a pior coisa, ou seja, você não cumprir, nem buscar, nem estar curioso, nem se provocar a cumprir esse papel humano, né, de desenvolvimento, de atuação, de missão, de propósito, de causa, essas coisas que são só do humano. Poxa vida, que legal, é um assunto para mim muito rico, importante, eu vivo nisso dentro de uma outra pegada. Bom, minha palestra é Futurabilidade, né, o futuro que inspira. Naturalmente eu falo de uma maneira, de uma construção desse ser humano, né, com quem a gente fala todos os dias, antes dele assumir todos esses papéis, antes de entrar nos métodos, nas técnicas, tudo isso que você faz de uma maneira maravilhosa e provocativa. Espero que a gente tenha a oportunidade de trocar e continuar esse papo aqui em palcos, onde for, onde a gente puder se encontrar. E você aí já pode, então, do invisível ao inesquecível, você pode procurar, já está por aí, Editora Gente, né? Quanta coisa a gente já fez com a Editora Gente. Mas o primeiro evento que eu fiz na vida, né, quando eu estava na rádio, ninguém nem pensava que era possível fazer isso em rádio, e aí foi com o Chine Chica em 2001, Poxa, e a gente inaugurou o primeiro evento aberto de grandeza em São Paulo, pop, no Tom Brasil, lotado, uma quarta-feira, e essa foi a minha primeira experiência, e eu tinha que começar, então eu tenho um
carinho muito grande pela editora Gente, Pô, pela Roseli. me Fizemos manda um tantos vídeo, Irineu, eventos. me manda um vídeo que eu mando pro Roberto depois. Fizemos tantos eventos, não, fiz muitos eventos com o Roberto, a gente tem lá, né, uma proximidade muito grande com a editora Gente. Parabéns aí por esse lançamento. Bacana. Mas, bom, falar qualquer pessoa aqui, como te achar, já viu. Ricardo Dal Bosco, você acha em qualquer lugar, só dá um Google, procura aí. Mas você tem um lugar de preferência onde a pessoa te acha, ou das suas propostas, conta tudo aí pra gente. Ótimo, meu caro. Seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja no YouTube, Ricardo Dal Bosco. Então, quem quer aprender a respeito de várias dicas de carreira, várias dicas de encontrar a sua própria luz, a sua própria realização, esse é o meu tema principal aí de guiar profissionais há anos dentro dessa jornada. E quem quiser ler conteúdos mais robustos ainda, principalmente artigos, hoje eu tenho o maior blog no Brasil a respeito de personal branding, que é o ricardalbosco.com. E para quem quiser adquirir o livro, já está nas principais plataformas, Kindle, Amazon, físico, digital, a própria editora Gente, e tenho o orgulho, né, do livro ter decolado já no pré-lançamento em diversas vendas e, quiçá, daqui para frente aí atinja também atinja positivamente a vida de muitos leitores que vão ter a maior satisfação, a maior realização, e é o meu propósito de fazer direcionar elas para uma vida melhor. Seja lá o que elas considerem vida melhor. Como é um assunto de muito interesse para a gente aqui do nosso portal da Rádio Positiva, que se acessa aí pelo felizdianovo.com.br, eu vou tomar a liberdade de, ou quando você tiver alguma coisa fresquinha, ou de vez em quando entrar lá e colar aqui nos nossos artigos, reproduzir, repercutir, na verdade, né, como a gente tem feito, seus artigos aí, então você vai encontrar por aqui, além do que ele já anunciou aí. Obrigado por sua participação, por esse papo aqui logo pela manhã, e eu tenho certeza que dê um gás para muita gente, que vai ser reforçado assim que a pessoa tiver o livro, para ela ficar com o livro aí, né, marcando, dizendo, olha, é por aqui que eu tenho que ir. Obrigado, Ricardo Dal Bosco. Valeu, Irineu, valeu a todos os ouvintes, grande beijo, grande abraço. Valeu aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, sempre um diálogo nutritivo, conversa com quem tem o que dizer de bom, sempre no apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária e Puriflora. Segura aí, amanhã, 6 da manhã, já sabe, né? Qualquer lugar, qualquer rede, depois nos podcasts, mas sempre ao vivo, a partir do YouTube, no Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, tem lá. 6 horas da manhã pro dia nascer feliz, né? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.